Aleluia! Como é bom estar aqui essa manhã, junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo mais, crescendo, sendo fortificados na graça de Deus. Amém? Como é bom andar nessa convicção de que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca nos desampara. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos, no capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Atos, nós temos a narrativa do início da igreja. Aquilo que foi começado por Jesus e agora sendo continuado pelos apóstolos. Quando você vê o capítulo 1 de Atos, ele vai falar a respeito daquilo que Jesus começou a fazer. E não apenas isso, Jesus começou a fazer e a ensinar. E é interessante que Jesus dedicou todo o seu ministério, toda a sua vida ministerial ao ensino da palavra. O que Jesus mais fez durante o seu tempo de ministério foi ensinar a palavra. Eu sei que nós ficamos impressionados, maravilhados com a quantidade de sinais, de maravilhas, de milagres, mas o tempo todo Jesus estava ensinando. Quando Jesus ministrava a cura, ele estava ensinando algo, nos revelando o caráter de Deus, nos revelando que ele veio para que nós tenhamos vida e vida de forma abundante. Quando Jesus multiplicava pães e peixes, ele estava mostrando e ensinando a nós a respeito de um Deus que é abundante, que tem toda a provisão. Quando Jesus expulsa demônios, há uma doutrina estabelecida ali. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. E as pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele não ensinava como os mestres da lei, ele ensinava como quem tem autoridade. Enquanto Jesus estava ensinando, em Marcos 1, registra isso, não demorou que entrasse ali um endemoniado e começa a gritar, e Jesus ordena e aquele espírito sai. E as pessoas ficam maravilhadas e elas dizem assim, o que é isso? Será que é uma nova doutrina? Porque ele ordena aos espíritos e eles obedecem. Nós vamos ver que Jesus ele ensinava e ele realizava coisas, um ministério firmado em ensinamento e também em sinais. Mas Jesus ele não veio apenas para trazer alguns sermões, alguns ensinamentos, manifestar algumas curas e alguns milagres. Jesus veio para morrer em nosso lugar, para nos dar vida. E ele cumpriu isso, ao morrer e ao ressuscitar. Mas durante todo o seu tempo de ministério, Jesus não estava olhando para um ministério que duraria apenas 3 anos e meio. Jesus estava olhando para a posteridade, ele estava olhando para o prolongamento do seu ministério. E a única maneira de fazer isso, prolongando o seu tempo de ministério, era fazer discípulos. Preparar pessoas que, assim como ele, levaria a mensagem do reino a todos os povos, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, e através desses discípulos a mensagem do evangelho alcançaria até os confins da terra. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver Jesus ensinando e dando mandamentos pelo Espírito Santo, e quando ele é elevado às alturas, assunto aos céus, a Bíblia nos garante que esse mesmo Jesus que foi visto subindo, nós vamos vê-lo descer. Amém? Todo olho verá. Mas é interessante que quando chegamos no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver os discípulos cumprindo e obedecendo algo que Jesus disse para eles fazerem. Jesus disse, eu quero que vocês aguardem até que do alto vocês sejam cheios, revestidos de poder. E esses discípulos estavam juntos, 120 discípulos reunidos em uma casa, em um cenáculo, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados, e foi vistas repartidas sobre eles línguas como que de fogo. Amém. E é interessante que esse sinal ele chama a atenção de pessoas. Havia ali uma grande festa em Jerusalém, a festa do Pentecostes, e judeus vindo de várias nações estavam ali reunidos. Quando eles viram aquilo, foram atraídos. A Bíblia diz que aquele sinal, ele divide, na verdade, opiniões. Alguns ficam maravilhados, dizendo, esses homens são galileus, são homens simples. E como nós ouvimos falando em nossa própria língua, e outros ficavam escandalizados, dizendo, eles estão cheios de vinho, eles estão embriagados.
Mas nesse momento, um dos discípulos de Jesus, Pedro, se levanta cheio de autoridade, traz uma mensagem falando que aqueles homens não estavam embriagados, que aquela era a promessa de Deus feita através do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Amém. Pedro prega a Jesus, fala a respeito de sua morte, a sua ressurreição, o arrependimento, e é interessante que a mensagem de Pedro foi tão forte que o apelo surgiu da multidão e não do pregador. Normalmente, nas cruzadas, nos eventos, nos cultos, muitas vezes o apelo ele vai surgir a partir daquele que prega. Ele vai dizer quem quer receber a Cristo. Mas no momento que aqueles homens recebem da mensagem, eles querem saber como eles poderiam ser salvos, como eles poderiam receber a Cristo. E Pedro traz a mensagem: é necessário que vocês se arrependam e, crendo, recebam a Cristo. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Amém? É maravilhoso ver essa conversão em massa. É maravilhoso ver pessoas que chegaram. Mas a igreja só continuou e chegou aos nossos dias porque algo aconteceu. Esses discípulos estavam comprometidos com a pregação do evangelho, mas também com o discipulado, com a consolidação de pessoas, de firmar pessoas e fazer com que essas pessoas se tornassem discípulos de Jesus. Eu queria ver com você, a partir do versículo 42, nós temos o registro do início dessa igreja conhecida, chamada, igreja nos seus primeiros dias, a igreja primitiva. Atos, capítulo 2, no verso 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e mantinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Que coisa maravilhosa! Que igreja forte nós estamos vendo se levantando aqui já nos seus primeiros dias. E, de fato, essa igreja é um exemplo que nós podemos seguir e viver muitas coisas vividas pela igreja nos seus primeiros dias. É claro que essa igreja ainda não havia alcançado a perfeição. Havia áreas para serem ajustadas, haviam conflitos, há um momento onde vai surgir murmurações nessa igreja. É uma igreja que recebe uma ordem de Jesus de partir de Jerusalém, alcançando a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja demora um tempo para deixar Jerusalém, mas era uma igreja que estava crescendo. E nós podemos aprender muitas lições a partir do que essa igreja estava vivendo. Esses fundamentos que esses apóstolos estavam trabalhando aqui, eles servem para os dias de hoje. E ele alcança a igreja nos dias de hoje. A igreja permaneceu durante esses 2000 anos, seguindo esses princípios, essas bases que foram estabelecidas pela igreja nos seus primeiros dias. Quando nós olhamos para o versículo 42, nós vamos ver que os irmãos permaneciam reunidos e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Há uma versão que diz a doutrina dos apóstolos. Perceba que nós começamos falando aqui que havia uma ênfase no ministério de Jesus em ensinar a palavra de Deus. E a ordem de Jesus para esses discípulos era a pregação do evangelho, mas também que eles fizessem discípulos, esses discípulos seriam formados a partir do ensino da palavra. Não há nada que nós valorizamos mais em nosso ministério do que a palavra, amém? Do que o ensino da palavra. E não somos nós apenas que valorizamos o ensino e a mensagem que há na palavra. A palavra, Deus valoriza a sua própria palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. É possível você ver nas Escrituras várias citações e menções exaltando a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é escudo, a palavra é o nosso baluarte, a palavra é a verdade, a palavra de Deus é fiel.
Nós vamos ver o tempo todo a palavra de Deus sendo exaltada, a palavra de Deus é Jesus. Amém? Agora é interessante que essa igreja entendia que eles precisavam se dedicar ao ensino dos apóstolos, aprender a palavra de Deus. E de fato nós temos uma igreja aqui sendo implantada. E o primeiro ministério que surge, o primeiro ministério que começa a despontar é o ofício apostólico. São os apóstolos do Cordeiro começando a obra, começando a igreja, colocando os primeiros fundamentos, as primeiras bases. Mas é claro que quando nós vamos acompanhando o livro de Atos, nós vamos ver o surgimento de outros dons ministeriais. Profetas vão surgir no cenário da igreja. Homens que trazem uma palavra revelada da parte de Deus, apontando situações no meio do povo. Homens inspirados pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver evangelistas surgindo na igreja, como foi o ministério de Filipe. Logo quando a igreja passa pela sua primeira perseguição, Filipe vai a Samaria, muitas curas, muitos milagres, uma cidade inteira sendo, uma região inteira sendo avivada pela palavra de Deus, através do ofício evangelista. Nós vamos ver também que com o tempo, a liderança da igreja, os apóstolos vão estabelecendo líderes, presbíteros, pastores sobre a igreja para cuidar do rebanho do Senhor. Nós vamos ver também o ofício do mestre operando em pessoas chamadas, particularmente com essa característica de ensino, como era o ministério de Apolo, mas outros dons ministeriais também fluindo no chamado de ensino. A igreja perseverava nisso, no ensino da palavra, no aprendizado da palavra. E sabe de uma coisa? Nós que somos discípulos de Jesus, nós devemos perseverar em aprender a palavra de Deus. Amém? A nossa ênfase a respeito de estudar no Rema não é trazer para a sua vida um diploma. Não é apenas trazer um canudo para você, um certificado. O objetivo do Rema não é que no final de 2 anos de curso você coloque a sua beca tão maravilhosa, azul para o primeiro ano e vermelha para o segundo ano. O objetivo do Rema é ensinar a palavra, fazer com que Cristo seja revelado ao seu coração. Esse é o objetivo e por isso nós incentivamos isso. Se tratarmos o Rema apenas como um lugar para recebermos o diploma ou apenas um lugar para recebermos um evento, uma formatura, quando passarem os 2 anos do Rema, talvez você pense que tudo que você tinha para aprender de Deus já acabou. Mas deixa eu te dizer algo, você que está fazendo o Rema ou você que já finalizou o Rema, tem mais. Amém? O apóstolo Paulo chega a dizer, depois de trazer uma revelação maravilhosa na carta aos Romanos, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em Cristo foram escondidas todas as coisas e a revelação de Deus se dá por meio do conhecimento de Jesus. Existe algo profundo no Senhor. Nós podemos mergulhar e conhecer mais o Senhor. E quando eu falo sobre conhecer mais, eu não estou falando sobre a busca por novidades, por algo diferente. Isso é muito característico de menino espiritual, de gente que não amadureceu. Os maduros, eles vão se aprofundar nas mesmas verdades. Foram as verdades que nos trouxeram até aqui, que são as verdades que vão nos manter e vai fazer com que nós avancemos cada vez mais. Mas para isso é necessário perseverar no aprendizado. A gente não deve se cansar de aprender a palavra, de ouvir a mensagem do reino, de ouvir a respeito da palavra da fé. A mensagem que nós pregamos é essa, a mensagem de Cristo. Paulo vai dizer aos irmãos, quando eu estive com você, eu não me propus a falar outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado. A minha mensagem não esteve em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Amém. E o poder é demonstrado quando a palavra é exposta, quando a mensagem do Evangelho está sendo pregada, ensinada, o poder de Deus está em operação. Deixa eu te falar algo, o poder de Deus está em operação aqui nessa manhã, porque quando a palavra de Deus é pregada, há poder nessa palavra para transformar, para firmar as nossas vidas na vontade de Deus. Então é necessário que você persevere nisso, no ensino da palavra. Mas é interessante que esses irmãos, eles tinham um olhar a respeito do ensino. Mas nós vamos ver uma ênfase e uma marca muito forte nessa igreja a respeito da comunhão. Essa palavra comunhão tem a ver com ter tudo em comum. Eles viviam juntos, eles estavam unidos, eles participavam da vida uns dos outros.
E essa é a maior expressão que nós vamos ver nas cartas. Nós vamos ver a palavra nos falando sobre amarmos uns aos outros. Nós vamos ver a palavra falando sobre servirmos uns aos outros, sobre sujeitarmos uns aos outros. A palavra vai falar sobre consolarmos uns aos outros. A vida cristã, a vida da igreja se faz de compreender e entender a vida de uns aos outros. Amém? Não se faz uma vida cristã sozinho, não se faz uma vida cristã isolado. A vida cristã é para ser vivida em comunhão, juntos, unidos. Nós vamos ver que isso vai se repetir e nós vamos dar uma ênfase maior na comunhão um pouco mais adiante, porque vai dar detalhes a essa comunhão. Mas é interessante que eles estavam sempre partindo o pão, eles estavam juntos. Sabe, irmãos, nós trouxemos uma correção, né? E hoje essa compreensão se tornou clara para a gente, de que ter comunhão não é apenas comer. Amém? Nós sabemos disso. Às vezes os irmãos dizem assim, a gente precisa de ter uma comunhão. E o que é comunhão? Churrasco. Pizza. Mas deixa eu te dizer algo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela vai falar sobre o que é ter comunhão, você vai ver que ter comunhão é comer junto. Amém? Quando nós olhamos para a cultura judaica, nós vamos ver que o povo tinha esse costume de comer junto. A mesa fala a respeito de muita coisa. Fala a respeito de unidade, sobre estar junto, comer junto. Pode parecer que não é algo espiritual, mas é. Amém? É o momento onde rendemos graças. É onde compartilhamos de coisas. Então, se você acha que espiritual é só cantar canções, é só fazer louvores, deixa eu te falar uma coisa. É espiritual também sentar no Verbo Café. Amém? Conversar com seu irmão. É espiritual você receber pessoas em sua casa, comer junto com elas. Isso é vida. Amém? É interessante, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela vai falar a respeito do que é um homem próspero, ela vai falar que o bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, que tem prazer na obra do Senhor, na vontade de Deus. A Bíblia diz, do trabalho das suas mãos comerá. Feliz será e tudo te irá bem. Veja que a Bíblia diz que um homem feliz é o homem que come do trabalho de suas mãos. Amém? Eu não estou falando aqui sobre viver do suor, mas é alguém que é agraciado por Deus, que vê o fruto de poder comer junto, de estar junto. Irmãos, quando nós olhamos tanto para como vivia o povo hebreu, como vive a igreja, como viveu a igreja em seus primeiros dias, nós vamos ver que os irmãos, eles se abrem para receber pessoas. A hospitalidade é algo que é praticado em toda a Escritura. Nós vamos ver Ló recebendo os anjos quando eles vão à sua casa, quando acontece a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver Abraão preparando uma refeição para os anjos, recebendo em sua tenda. Nós vamos ver a palavra de Deus nos mostrando durante o período da Páscoa, onde a família que era menor, ela ia se reunir junto com o vizinho para comer o cordeiro. Estar junto, comer junto, é algo que agrada a Deus também. Amém? A Bíblia diz que muitos, o incentivo à hospitalidade, a Bíblia diz que alguns, ao exercerem essa prática, receberam anjos em sua casa. A Bíblia, quando mostra a característica de um pastor, de um presbítero, e a gente tem a ideia, eu vim para a igreja com essa ideia, eu me lembro, a igreja que eu participava era assim, era algo da rotina do pastor fazer visitas. Ir à casa das pessoas, tomar café com as pessoas. Mas veja, não é apenas isso, não é que o pastor não possa visitar. Mas a principal característica que a Bíblia diz a respeito de um pastor é que ele é hospitaleiro. A casa dele é aberta, o espaço é aberto, ele está pronto para receber pessoas, para partilhar o pão com elas. Essa mensagem que a palavra nos traz. Estar junto, em comunhão, comer junto, é algo de Deus também. Amém? Porque isso fala a respeito de partilharmos uma vida junto, de andarmos juntos, de vivermos em comunidade. É algo que quebra os muros, e me permita usar essa expressão, que nos limita apenas a esse espaço, apenas a esse endereço. Se nós comungamos apenas nesse espaço, nós estamos limitados aos nossos dias de culto. Mas quando a igreja ela avança essas paredes, aonde nós estamos reunidos, ali é uma igreja acontecendo. É interessante quando Jesus se encontra com aqueles discípulos, naquele caminho de Emaús,
e Jesus entra junto com eles ali na casa, eles querem que Jesus fique. É interessante que quando Jesus parte o pão, há uma revelação que se abre diante dos olhos dele. Comunhão pode ser vivida também através de comida. Amém? Desde que a gente não seja como aqueles irmãos em Corinto que se reuniam para pior, né? Mas tem gente que se reúne para pior. Mas nós não somos assim. Nós nos reunimos para comunhão. Esse povo tinha comunhão. Eles estavam cheios de temor. Veja, havia ensino da palavra, havia comunhão. Nós vimos um povo que andava junto. E veja, eu quero mais uma vez tocar naquilo que eu já vinha abordando antes a respeito do comer junto também. Porque eu estou falando a respeito disso. Porque quando nós entramos para esse ambiente, irmãos, é um relacionamento superficial. Mesmo que você sirva junto, mesmo que você congregue aqui, mesmo que você venha ao Rema segunda, quarta e sexta, ainda é pouco. Eu participo pouco das suas necessidades. Eu compreendo pouco como é a sua vida. Agora, quando eu ando junto com você, quando eu caminho junto com você, nós crescemos nisso. A nossa vida é desenvolvida nisso. Mas é interessante que nesse povo também havia temor de Deus. Amém? Precisamos do ensino, precisamos da palavra, precisamos andar juntos, mas precisa existir em nós temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e os loucos o desprezam. Sabe quando nós falamos sobre temor, essa palavra temor, ela tem origem na palavra grega phobos. Traz uma ideia de fobia, né? Não é um pânico da presença de Deus, mas é um temor de não querer desagradar ao Senhor. É um temor de honrar ao Senhor, de não fazer nada que me prive da graça de Deus, que me afaste do Senhor. Temor do Senhor. Temor do Senhor não é algo apenas para a antiga aliança. Temor do Senhor não é algo que ficou lá para o passado. O temor do Senhor, ele deve existir em nós ainda nos dias de hoje. A Bíblia diz que no dia, ainda no início da igreja, nós vamos ver um casal, Ananias e Safira, eles combinam algo de mentir ao Espírito Santo, e a Bíblia nos mostra um resultado trágico, tanto Ananias como a sua mulher Safira, eles morrem. A Bíblia diz que havia grande temor no meio do povo, e a igreja continuava crescendo. Amém? Deve existir em nós temor do Senhor. E a Bíblia diz que nesse ambiente de ensino, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de temor do Senhor, a Bíblia diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Muitas maravilhas. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que aquilo que o Senhor fazia, Ele continua fazendo. Os sinais continuam. As maravilhas, os milagres, eles continuam disponíveis. O poder de Deus, a mão de Deus, a intervenção do Senhor, ela continua disponível para nos alcançar. Amém? Nós podemos crer nisso, nós podemos vivenciar essa realidade. O grande eu sou não se tornou o grande eu era. A mão de Deus não ficou encolhida, não ficou no passado. Deus, ele continua a operar no meio do seu povo. Mas sabe, irmãos, eu creio mesmo que havia uma expectativa na vida dos apóstolos. Havia uma expectativa em cada uma das palavras que Jesus disse. Pensa, os apóstolos passaram anos ouvindo e vendo Jesus realizando algo. Eles viam o mestre curando, realizando poder, sinais, maravilhas, mas de repente Jesus diz a esses apóstolos: olha, esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles entendiam isso, que nenhuma das palavras do mestre deveria ser desprezada. Era para pregar o evangelho, nós vamos pregar o evangelho. É para falar em outras línguas, nós vamos falar em outras línguas. É para expulsar os demônios, nós vamos expulsar os demônios. Mas sabe de uma coisa? Se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Sabe, cura é o nosso DNA, cura é verbo da vida. Nós temos essa mensagem da cura, nós não nos intimidamos diante de doença, diante de circunstância alguma. Nós sabemos que o poder de Deus está disponível em operação. Nos seus últimos dias, o pastor Bud, ele dizia: olha, enquanto a minha vida se aproxima para o final, eu vou curando pessoas.
Às vezes tratando, saía de uma sessão de hemodiálise, ia para o centro de cura e chegava lá, ministrava pessoas. Hoje em dia eu vi Rafael Marques, pastor do Verbo da Vida em João Pessoa, ele, por muito tempo, né, o líder ali do centro de cura, ele acompanhou de perto o pastor Bud nesse processo. E ele conta que um dia o pastor Bud estava ministrando, acho que em São Paulo, estavam implantando um centro de cura, e ele ficou insistindo com o homem, ele pegou uma nota de 100, e ele falou, toma, é sua. E o homem dizia, não é meu não, é do senhor. E o pastor Bud dizia, mas eu estou te dando. Não é meu, é do senhor. Toma, disse o Rafael que ele ficou uns 15 minutos. Toma, pega. Ele queria que o homem entendesse, uma vez que eu te dei, é seu. É um difícil para aceitar uma nota de 100. Sabe de uma coisa? Tem gente que tem dificuldade de aceitar coisa boa. Jesus já falou, é seu, a cura é sua. No momento que aquele homem pegou aquela nota, a revelação veio para ele. Que a cura estava disponível para ele, ele recebeu cura instantânea. O Israel disse que passou o Deus um cutucão nele assim, falou assim, eu nasci para isso. É isso que me alegra. Sabe, a gente precisa ter essa alegria de ver pessoas curadas. Os sinais estão disponíveis. O poder de Deus está disponível. Não ficou no passado, não. Se existem pessoas doentes hoje, existe cura disponível ainda para os nossos dias. Agora deve existir em nós expectativa. A gente deve desejar os melhores dons. A Bíblia diz, vivam o amor e busquem com zelo os melhores dons. A gente deve buscar. Deve ter expectativa em nós da manifestação do Espírito. Deve ter expectativa em nós. Não é só mais um encontro. Não é só mais um culto. É uma oportunidade de manifestar o poder de Deus, os sinais. Seja dentro da igreja, seja nos hospitais, aonde você for. Há um pastor em Belo Horizonte que diz que cada saída do crente da sua casa deve ser uma viagem missionária. É uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia ensino, havia comunhão, havia temor do Senhor, havia muitas maravilhas e sinais. Eu acabei pulando aqui. O verso 42 fala a respeito das orações. Orações. Nós precisamos viver uma vida de oração. Não é apenas saber como a oração funciona. Veja, às vezes eu me deparo com pessoas que vêm para o Rema e que se dedicavam tempos e tempos de oração. E começam a estudar no Rema e de repente falam, pastor, depois que eu comecei a fazer o Rema, eu não consigo orar mais. Alguns até não entendem e dizem, vocês estão falando que não é para orar. O problema é que talvez antes a sua oração não estava sendo feita da maneira correta. Muitas pessoas oram pedindo a Deus fazer aquilo que ele já fez. Outras pessoas oram pedindo para Deus para fazer aquilo que elas mesmas têm que fazer. E quando nós chegamos nesse ambiente da palavra, a orientação não é que você pare de orar, mas que você ore de acordo com a palavra. Porque a fidelidade do Senhor é a sua palavra. Algumas pessoas gostam de se vangloriar do seu tempo de oração. Elas dizem assim, eu recebi da parte de Deus, afinal de contas, foi o meu tempo de joelho. Ele calejou de tanto eu orar. Eu recebi, é claro, na minha oração, porque eu passei madrugadas em oração. Eu recebi isso porque eu orei e jejuei por 21 dias. Aleluia! Irmãos, tudo é pela graça de Deus. Nós recebemos não é por causa da nossa bondade, nós recebemos porque Deus é bom. Quando eu me aproximo diante de Deus em oração, eu não me aproximo diante de Deus em oração pelos meus méritos. Eu me aproximo de Deus pelos méritos de Cristo. Não é pelo quanto eu falhei, eu vou orar, e aqueles que se achegam diante do Senhor em oração com consciência de falha, de culpa, de pecado, com medo de se aproximar do Senhor. Existem pessoas que chegam assim, com aquela visão de indignidade, de eu não mereço. E há esse tom na oração, quando se inicia, oh Deus, eu não sei nada, eu não presto para nada, eu não tenho valor algum, eu não passo de um verme, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui, Deus, se você puder me ajudar.
Há outros que se aproximam diante do Senhor como se Deus fosse ele. Ó Deus, obrigado. Eu não sou como os pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro todos os dias. Não roubo, não mato, não adultero. Eu não sou nem como um publicano. O seu próprio mérito. Em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus vai trazer esse ensinamento por meio de uma parábola a respeito daqueles que fazem as coisas para si mesmos e desprezam os outros. Jesus diz que um publicano e um fariseu subiu ao templo para orar. E a Bíblia diz que enquanto o fariseu ele orava e ele dizia isso: obrigado, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, dou dízimo de tudo, eu não roubo, eu não adultero, eu não sou nem como esse publicano aí. A Bíblia diz que ele orava de si para si. E o publicano, ele batia no peito e dizia: ser propício a mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que o publicano sai daquele ambiente justificado e o fariseu não recebe aquilo que ele recebia. Algumas pessoas pensam assim: já sei, quando eu orar eu tenho que bater no meu peito e falar que eu não presto para nada. Não, Jesus estava contando sobre uma realidade antes da justificação. Amém? Ninguém pode ser justificado sem reconhecer primeiramente que é um pecador e que precisa da graça de Deus. Mas veja que Jesus não diz que o publicano vai embora como um pecador. Ele vai embora justificado, declarado justo. E uma vez que fomos declarados justos, nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Mas veja, entenda, a mensagem da fé, a mensagem da nova criação, a mensagem de quem nós somos em Cristo não é um motivo para glória para nós mesmos, mas é um motivo para a glória do Senhor. Eu sou justo porque o justo Jesus me redimiu. Eu sou nova criação porque Jesus transformou a minha natureza. Eu sou filho de Deus porque a graça de Deus me alcançou. Então eu não oro baseado nos meus próprios méritos, na minha própria posição, seja ela uma posição de pecador, ou seja ela mesmo uma posição de justo. Eu não oro no meu próprio nome, eu oro no nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, não é apenas saber falar em nome de Jesus. Até o papagaio fala. Falar em nome de Jesus é falar como se o próprio Jesus estivesse falando. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós oramos porque existe alguém nos representando diante do Pai. Há um intercessor. Existe alguém diante do Pai. E Deus, quando olha para Jesus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê em Cristo. E quando nós oramos nos méritos de Cristo, a nossa vida de comunhão com Deus é estabelecida. Por causa de Cristo. Por causa daquilo que Ele fez. Há um intercessor diante de Deus. Quando nós oramos o nome dele, você vai ter isso na matéria autoridade do crente, onde nós aprendemos que o nome de Jesus é como uma procuração para agir em nome dele. O nome de Jesus te dá acesso à presença de Deus. Sabe, irmãos, esses dias, amanhã nós vamos começar a matéria Justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar a matéria Justiça de Deus. E algo que nós aprendemos nesse assunto é que quando se fazia uma oferta no templo, levava um animal para ser sacrificado, esse animal deveria ser examinado. Não podia ter defeito nele, não podia ser cego, não podia ter problema na orelha, não podia ter bicheira no animal. O animal precisava ser perfeito para sacrifício. O ofertante não. Quando nós nos chegamos diante de Deus, Deus não está avaliando você, Ele está avaliando a oferta. Ele está avaliando Cristo. E nos méritos de Cristo nós vivemos uma vida de oração. Esse povo perseverava em orar. Eu creio que havia uma oração particular, mas havia também uma oração coletiva. O povo estava junto em oração. Verso 44 diz: todos os que criam mantinham-se unidos. Veja, de novo, um destaque aí na comunhão. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam
a cada um conforme a sua necessidade. Veja, um povo que persevera na doutrina, no ensino da palavra, um povo que persevera na oração, um povo que anda no temor do Senhor, que vê os sinais e as maravilhas se manifestando. Nós vamos ver também que essa igreja que andava em comunhão, ela era generosa. Amém? Generosa. Eu acho interessante que esses irmãos, eles vendiam suas propriedades e bens conforme cada um tinha necessidade. Isso não diz respeito a todo mundo que estava vendendo a sua casa, indo morar na rua e dando a casa para o outro. Amém? Eu creio que esse povo tinha mais propriedades. Amém? E ele pegava uma propriedade que tinha, vendia e repartia para quem tinha necessidade. Se ele só tinha uma casa, vendia a casa dele, dava a casa para o outro, ele era a próxima pessoa a ter necessidade. Amém? Então não era isso. Alguns lugares que torcem a palavra de Deus, elas dizem para as pessoas, veja o que você tem, dá para a igreja. Não, você não vai ouvir isso aqui. Amém? Ao menos que o Espírito Santo diga para você, aí é você com ele. Amém? Mas esse povo observava a necessidade do outro. E ele alcançava a necessidade do outro. Irmãos, eu acho maravilhoso nisso aqui, que eles estavam atentos à necessidade dos seus irmãos. Atentos à necessidade da igreja local. Eu vejo que pessoas querem fazer sua própria doutrina, sua própria vontade, como se fosse algo que fosse agradar a Deus, como se fosse algo que fosse agradar ao Senhor. Bem, eu vou pegar os meus recursos e eu vou investir na fundação tal. Tudo bem, irmão, seja generoso em todo lugar. Mas nós vamos ver um povo que está atento à necessidade dos seus irmãos. Pode ser generoso em todo lugar, irmãos, mas nós cuidamos da família e da fé. Irmãos, deixa eu te falar algo. Não faz sentido você ajudar qualquer associação se você não estiver plantando sementes no alimento solar. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa é uma visão que Deus deu de forma local. Amém? E nós realizamos isso como igreja. Nós temos essa visão. A sua visão, irmãos, quando nós andamos juntos, nós assumimos isso como uma necessidade nossa. Eu quero me mover nisso, eu quero me impulsionar nisso. O que eu posso fazer dentro disso? Como é que eu posso auxiliar? O que eu posso fazer? Qual é a visão? Eu estou andando junto com isso. Eu estou crendo junto com isso. Nós temos tudo em comum. Não é uma visão isolada. Não é uma visão de um departamento. É a visão que Deus nos deu para o norte de Minas. É a visão de quem vai erradicar a fome do norte de Minas. E nós precisamos pegar junto com essa visão, irmão, seja distribuindo cesta, seja orando, mas não apenas isso. Amém. O assunto a respeito do envolver-se em questões sociais, ele precisa ir além da oração. Pastor, eu oro demais, é pouco. É preciso fazer algo. Quando o assunto é contribuir, quando o assunto é ser generoso com o próximo, a resposta é fazer algo. A gente precisa se mover. Tiago, ele está falando a respeito da nossa fé em prática, tá? Ele não está falando com o foco de obra social. Esse não é o foco. Porque ele vai usar Abraão como exemplo e ele vai usar a prostituta Raabe, ou a ex-prostituta Raabe, como exemplo de pessoas que agiram em fé e a sua fé foi evidenciada por obras. Mas o exemplo que ele traz também comunica ao nosso coração uma realidade. Se alguém vier até você com fome, com necessidade, você disser, vai em paz, Deus te abençoe, se aqueça, coma alguma coisa, a sua fé não teve resultado nenhum. Amém? Não quero tirar o texto do seu contexto. Ele está falando sobre uma ação correspondente à sua fé. Ele não está falando propriamente sobre obra social, mas o exemplo que ele dá é social. E quando nós vamos olhar, toda a carta, Tiago, ele vai falar muito a respeito disso. Sobre o olhar ao pobre, sobre o olhar ao necessitado. A Bíblia nos mostra isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deve existir em nós esse olhar. Às vezes as pessoas ficam incomodadas com isso, elas dizem, mas cuidar das pessoas é uma coisa do governo.
Cuidar do necessitado é uma coisa dos políticos. Irmãos, eu sei disso também. Mas nós não somos daqueles que cruzam os braços diante das necessidades. Nós fazemos algo. É algo para nós. E quando alguém me confronta e diz, você precisa fazer mais, eu não digo, não, no mês passado eu fiz algo. Não. Porque se existe necessidade hoje, eu me movo hoje como igreja. Eu não fico olhando lá atrás. Deixa eu dizer algo pessoal. Não quero aqui estabelecer uma doutrina. Mas a respeito de ajudar pessoas, por um tempo eu dizia assim, se o Espírito Santo não me guiar, eu não faço. Vinha alguém, eu estou falando de algo pessoal, tá? Eu vou dizer como o apóstolo Paulo, eu acho que eu tenho Espírito Santo. Não, se o Espírito Santo me falar, eu faço. Se ele não me falar, eu não faço, porque vai que a pessoa pega o recurso, usa droga, faz alguma coisa assim. E um dia me veio algo ao coração. Por que não dizer o seguinte? Se o Espírito Santo falar para eu não fazer, eu não faço. Porque fica muito confortável dizer, eu só vou fazer quando o Espírito Santo falar comigo. E a respeito do Espírito Santo falar comigo, hoje eu subi sem saber o que eu ia pregar. Irmãos, o mais natural para a gente é ser generoso. Não é ser quem encolhe as mãos. O normal para mim é abençoar. Agora, e se a pessoa for fazer errado? Aí o Espírito Santo vai falar comigo, não faça. Porque a palavra que eu tenho é ser generoso. A palavra que eu tenho não é suspeito. Jesus falou, dá a quem te pede e não se desvie daquele que lhe empreste. A Bíblia diz, quem dá ao pobre, empresta a Deus e Deus pagará o benefício. Vou ter que contar um testemunho. Normalmente eu não falo muito das coisas que eu faço. Mas outro dia eu estava no supermercado e uma senhora me pediu ajuda na compra dela. Só que eu precisava do dinheiro para comprar uma carne que ia ajudar na feijoada, que eu dei meu nome e não tinha dinheiro para dar. Aí o dinheiro chegou, eu fui comprar, mas eu peguei o dinheiro para ajudar a dona, agora eu estava sem dinheiro. Aí quando eu cheguei no caixa, eu falei com a menina, eu falei, olha, tinha uma senhora lá dentro, ela me pediu ajuda, ela trouxe alguns mantimentos, eu vou pagar aqui para ela. Faz isso não, moço. Essa mulher usa droga. Eu falei, mas... moço, lá é ela e Deus, né? Ela e o coração dela e Deus. Aí a dona apareceu, eu dei para ela. Aí tinha que trazer o negócio para feijoada, e eu não estava com dinheiro. Aí de manhã eu cheguei e estava conversando com alguém aqui sobre fé, né? Uma pessoa que estava passando alguma circunstância, eu falei assim, olha, aconteceu isso comigo, eu tenho certeza que Deus vai trazer. Chegou de tarde, entrou um dinheiro na minha conta, que eu não estava esperando. Abençoei a dona, abençoei a feijoada. Eu não sei o que ela fez com aquilo. Mas a minha disposição é de ser abençoador. Pastor, mas se você estiver jogando dinheiro fora, não, o Espírito Santo vai te guiar, confia nele. Se o Espírito te falar para não fazer, não faça. Se você pode confiar que o Espírito Santo vai te falar para fazer, por que você não vai confiar que o Espírito Santo vai te falar para não fazer? Ele fala. Agora, deixa eu te dizer algo, irmãos, você pode se envolver nisso. Você pode se envolver nisso. Eu acho que uma das vantagens de ministrar sobre inspiração é que a gente fala de coisas que a gente não tinha planejado, né? E a gente vai seguindo esse fluir do Espírito. Sabe, irmãos, nós precisamos ter uma fé em obras. Não é para salvação, mas é algo que evidencia que eu fui salvo. Eu preciso me mover nisso, eu preciso ter o desejo de fazer. Eu preciso ter o desejo, a vontade de ser generoso. Eu preciso ter vontade de participar. Como é que eu participo? Eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu vou carregar a cesta básica, eu vou entregar. Eu vou visitar. Eu vou junto. Eu vou fazer alguma coisa. Deve existir em nós essa disposição de abençoar, de ser generoso, de ter tudo em comum. Sabe, irmãos, eu não estou fazendo isso fazendo isso com a motivação certa, sendo guiado pelo Espírito. Mas é muito comum em nosso meio a gente ver a generosidade em manifestação. E eu estou falando isso para uma igreja generosa. Amém? Generosa. Generosa mesmo.
Das coisas que eu tô vestindo, isso aqui foi o Japa, isso aqui foi o Thiago Freitas, isso aqui foi meu irmão, isso aqui foi uma cunhada, isso aqui foi Danilo. O povo é generoso. Ah, porque você é o pastor. Não é não. É todo mundo. Eu vejo isso. Porque eu também poderia apontar aqui algumas pessoas que eu já abençoei também. Povo generoso. Ter tudo em comum. Sabe, recentemente minha filha está dia 28 agora, vai fazer um mês. Né? E eu lembro que a gente não estava conseguindo, né, ter filhos. E a Mila foi lá e comprou um sapatinho pra gente. A gente recebeu uma palavra. E a gente colocou na beirada da cama. Quando eu ia dar uma namorada, eu falei, neném, você vai usar isso. Vai chegar, tá lá. Vamos praticar a palavra. Foi um incentivo. Tava lá, né? Às vezes estava até desanimado, mas não. Tem que cumprir essa profecia aqui. Fazer minha parte, né? Mas glória a Deus, chegou e o Senhor veio cuidando da gente em todo esse período de gestação. E a gente ouviu tanta coisa. A idade, né? Qual da idade? Vai ser complicado, né? A gente tem cara de menino, mas a gente não é tão novo quanto parece, né? Nós somos velhos, né? Mas estamos aí com 36 e 38. Mas foi tudo perfeito durante a gestação, sem problema, tranquilo, o Senhor cuidando de nós, em tudo, cuidando de nós. E próximo ao nascimento da Estela, um sábado antes, né? Ela nasceu na quarta. Eu recebi uma visita lá em casa. E essa visita, ela não tinha muita fé, não. E ela começou, ela conversando assim com o Jaque, né? Falou assim, e aí, como é que tá? Eu fiz um ultrassom recente, como é que tá? A barriga já desse tamanho, né? Tava igual a grávida do que? John. Falou assim, no ultrassom deu quanto? Tá com 3 quilos. 48 centímetros, a visita. Essa menina vai te rasgar. Vai acabar com você. A visita boa, né? A gente falou, de jeito nenhum, né? Vai acontecer assim não, tá tudo certo, o Senhor tá cuidando. Não, mas é um bebê gig ou big, bebê gigante, não sei lá o que e tal. Vai ter que fazer cesárea, você não vai aguentar e tal. A gente repreendeu o Satanás e continuamos conversando. Aí beleza. Aí de repente ela falou assim, vocês já prepararam a bolsa? Aí a Jaque, não, tô aguardando, vai nascer no dia 16, mas já era pra estar pronto. Que eu sei disso. Mas a gente já estava orando tudo, né, em oração. E a gente já queria que estivesse pronto antes, né? Não era de hoje, não. A gente esperou bastante tempo para ter esse neném, inclusive. Mas já tem a bolsa? E o quartinho? O que tem? Tem um berço que eu ganhei com os irmãos lá da igreja, né? Que ele, o Carlão, tinha me dado o berço. Na verdade, o berço era da Helena, né? Entendeu? Tá tudo aí. A Nízia, minha mãe, ali, né? Me adotou aos 36 anos. Já tinha me dado o negócio lá para preparar o berço. Eu tenho algumas coisas, algumas roupinhas, estava ganhando algumas coisas. Tchugar, Emilie também deram umas roupinhas. Ela já tinha algumas coisas, mas quarto, nada. Mas está tranquilo, está em paz. Já está tudo certo. Irmãos, eu vinha numa semana desafiadora, né? Eu fiz algumas reformas lá em casa. E aí, sabe aquele mês, sobra mês no final do salário? Já passaram por isso, né? E a gente crendo, gerando, e dia após dia tendo, não faltou nada, tá, irmãos? Pastor, por que você não falou isso? Porque a minha fonte, a minha fé está no Senhor. A gente não estava passando fome, não. Mas estava ali para o dia. Exatamente aquilo para o dia. E era dia 27. E no dia 28 acabava um bocado de coisa lá em casa. E ainda tinha que preparar o quartinho, né? E a bolsa, né? Que a moça falou, né? Precisa, porque vai quando o neném nasce, não tem uma bolsa. E aí ela foi embora, e a gente continuou tranquilo. Quando chegou de noite, Jaque começou a chorar. Desesperado. Que não tem as coisas, não tem nada. Eu falei, Jaque, não tem menino aqui ainda não precisa não.
Na hora que tiver o menino, tem. Ah, por que esse negócio de fé é sempre difícil, tem que ser de última hora? Não, não é de última hora. A gente está confiando no Senhor. A Aline trouxe uma palavra maravilhosa sobre isso, né, naquele dia, né? A gente provando a provisão de Deus, mas amanhã vai ter maná? Amanhã vai ter, não preocupa não. Descansa, vai ter. E a gente fica tranquilo e tal. Aí a gente conseguiu identificar, né, que foi a fumacinha que o diabo deixou lá em casa. Acabamos de expulsar aquele negócio e tal. Aí beleza. Quando foi no dia 27, começou... no início da semana, segunda-feira, o pessoal da Ameixa se mandou uma menina lá em casa, que é fisioterapeuta, e ela é doula também. Todo mundo que sabe o que é doula? É o povo que ajuda as mulheres no parto. Você descobre um tanto de coisa depois disso, né? E ela começou a fazer alguns exercícios com a Jaque, foi tranquilizando a Jaque e tal. Detalhe, a pessoa que foi lá em casa no sábado é evangélica, essa menina é da igreja católica. Tranquilizou a Jaque, trouxe fé para ela, fica tranquila. Seu corpo é perfeito, Deus preparou tudo. O bebê vai nascer tranquilo, não preocupa não. Segunda, terça, ela falou, baixa um aplicativo de contrações. Já que estava tendo algumas contrações de treinamento, né? Aí, pelo aplicativo, você vai conseguir mapear, você não vai para o hospital à toa. Então, deu 11 horas, começou a ter as contrações. Aí, durante a madrugada, foi aumentando. De madrugada, as dores foram intensificando e o tempo da contração diminuindo. A gente foi para o hospital, ligamos para Jaque, Daniel, levaram a gente no hospital. Enfim, esse parto, que ia ser um trabalho todo, durou 33 minutos. Mas esse meio tempo que a gente estava no hospital, era o dia que as coisas lá em casa tinham acabado. E não tinha um quartinho, não tinha... Acho que até na bolsa, no dia já que preparou ela, né? Aí, gente, o que aconteceu? Fiquei durante o dia com a Jaque no hospital, na quarta-feira. À noite, eu fui em casa para tomar um banho. Tinha 13 pessoas lá em casa. Um colocando papel de parede, outro montando berço. Aí chegou o guarda-roupa, chegou o cômodo, chegou roupa, sapato. Sabe aquele negócio de não ter direito, você não sabe onde guardar? Afinal, chegou tudo. Tudo. Aí tinha o negócio da compra. Aí a Jaque falou assim, o pessoal querendo saber o que você precisa e não tinha mais nada. Falei, quando eu sair daqui eu preciso fazer compra. Aí tinha a compra lá em casa. Irmãos, eu falei sobre isso porque esse é um ambiente de uma igreja viva. Existe palavra, existe ensino, existe generosidade, existe um cuidado de Deus. E eu sei que você pode ser tentado a pensar, é porque é o Marcos. Não, irmãos, isso é com a gente, isso é com você, é com todo mundo. Nós estamos uma igreja, nós andamos juntos. Sabe, irmãos, mas eu tenho recebido muitas coisas. Muitas coisas. Ano passado eu recebi uma palavra do pastor Wellington, ele falou assim, vai começar a chegar coisa na sua vida e não vai parar mais. Já faz uns 3 meses que eu não passo uma semana sem ganhar alguma coisa. É uma coisa. Esse relógio também eu ganhei, tava pregando e jogaram ali dentro. Mas antes disso, eu nunca ficava com o relógio. Eu lembro na formatura do Rema, que eu fui preletor, ganhei um relógio, amei o relógio. Eu falei, esse não sai mais daqui, não sai mais daqui. Esse vai ficar comigo, né? Até porque é uma coisa assim que eu vou guardar de recordação. E é o único relógio que eu tenho. Isso foi em janeiro. Aniversário da igreja, Daniel subiu aqui. Eu não vi como foi que eu levantei, estava aqui, eu voltei e falei, cadê o relógio? Foi muito rápido. Acho que se eu pensasse um pouco... Mas sabe, irmãos, eu tô falando isso para inspirar você. Eu falei de coisas que eu recebi. Mas acho que agora eu posso falar de algumas coisas que eu fiz também. Eu plantei minha vida aqui. Te disse que eu saí do trabalho, tem um vídeo, o pastor Wellington me mandou outro dia. O Breno tava mais forte do que eu tava. De verdade. Não tô exagerando. Magro. O termo tava com um cabide. Fazendo aula online no meio da pandemia.
De dia que saía da Tambasa, vinha direto para a igreja, o tal pedreiro, eu e o João, pegando aqui o João estudante na época, e a gente quebrando, carregando concreto. Eu plantei minha vida aqui. Plantei minha vida. Sabe, há pouco tempo que eu vim pra cá, meu pai adoeceu. E eu vi as pessoas volta, tal, ajudar seu pai e tal. E eu poderia ter falado igual o discípulo que Jesus chamou para seguir. Ele falou assim, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Mas sabe, eu fiz uma coisa. Deixa os mortos sepultarem os mortos. Eu vou seguir Jesus. Essa semana meu pai partiu. E se eu tivesse grudado lá, eu não teria plantado minha vida aqui. Sabe de uma coisa? Meu coração está em casa. Sabe, cada um pode vivenciar a luta de uma forma. E deve ser respeitado. E eu estou consciente disso, que deve ser vivido cada vez. Mas, irmãos, de verdade, eu não sei bem como vai ser amanhã, mas eu estou em paz. Muito tranquilo. Não estou falando que todo mundo vai vivenciar isso assim, mas eu estou falando do que eu vivi. Porque esse tempo todo, o meu olhar, ele não estava só no que era meu. Eu olhava na eternidade. Eu poderia estar olhando no final de uma vida de limitações do meu pai, ou eu poderia estar olhando e encontrando com ele lá. Isso vai acontecer. Não há nada melhor do que viver essa vida como igreja, do que viver o Senhor, de olhar para o Deus que não é nosso, mas também do outro. Eu corri muita coisa, né? Depois de um tempo eu descobri que foi o pastor Wellington que me abençoou esses dias com essa compra lá em casa. Posso falar de coisas que eu recebi, mas eu posso falar de coisas que eu fiz também. Em um tempo muito complicado, eu tive a oportunidade de comprar uma placa de energia solar. Ganhando um salário, eu fiz isso. Comprei uma placa. Quando eu ganhava um salário também, eu paguei 2 anos de remo para uma pessoa. Não tem desculpa para não fazer algo, para não ser generoso, para não ser abençoado. Estou percebendo uma inclinação para falar mais sobre isso, eu vou falar. Já falei sobre isso outras vezes. O casamento do João, da Carol. Se você já me ouviu, eu vou falar de novo. Afinal de contas, sou eu que estou pregando. Honrado, ao mesmo tempo chateado, porque eu não consegui comprar um presente para você. Eu falei, Senhor, não aguento mais. Sabe aquela hora que você fala, não aguento mais. Eu lembro de um amigo meu que estava passando uma crise terrível. E o carro dele que acabou a gasolina. Mas sabe, antes ele era muito rico, mas ele estava num momento difícil da vida dele agora. Aí ele desceu do carro e falou assim, Deus, não aguento mais ser pobre. Começou a chutar o carro. Na época, ele tinha um Fiat Uno e o chefe dele, generoso demais, trocou o Uno dele no Maré. Aí ele pegou o Maré, todo feliz. Falou, só pode ser gente. Pegou o Maré e em Contagem, 2008, deu uma chuva de pedra. Pedra mesmo. O carro dele ficou todo decorado, sabe? Todo maré com os poros todos abertos, sabe? Sabe, quando você tá naquele negócio, você não aguenta mais. Eu lembrei do maré, eu até esqueci de uma história que eu ia contar. Do João. Aí eu falei assim, não aguento mais, eu quero abençoar, eu quero ofertar, eu quero fazer alguma coisa, não é possível não ter para fazer. E eu, sério mesmo, que eu comecei a perceber muita coisa assim virando na minha vida financeira depois desse tempo. O Senhor falou comigo, enquanto você achar que abençoar é só dinheiro, você não vai ter dinheiro. Se você entender que abençoar está além disso, parei. Todo dia eu tenho alguma coisa para abençoar alguém. Todo dia. Eu posso comprar um lanche para alguém, eu posso mandar uma oferta para alguém. Eu posso fazer
eu posso fazer algo, todo dia. Eu posso acertar meu tempo para alguém. Se eu me envolvi de fazendo umas coisas sem fruto nenhum, sem proveito nenhum. Já fui levar bêbado em casa de madrugada. Já fui exorcizar demônio na casa de gente que eu nem conhecia direito. Algumas vezes eu fiz até, eu acho que nem... Às vezes eu perdi tempo mesmo em alguns casos. Mas eu fiz. Eu fiz, sabe? Eu fiz porque o Senhor vê. E a gente pode viver isso. E vamos incentivar mesmo a andar em comunhão, viver uma vida de oração, se dedicar ao ensino da palavra, ter tudo comum. E a desejar se ensinar. Sabe, nesses dias, na terça-feira eu estava no velório do meu pai e recebi uma mensagem lá de Patinga. Um irmão que formou no Rema há anos e tudo. Ele mandou uma mensagem e falou: preciso conversar com você. Falei: eu tô no velório, amanhã a gente conversa. Aí passou um tempo, no outro dia, ele: posso ligar? Pode. Aí me ligou, aí ele falou assim comigo: como é que você tá? Eu falei: eu tô bem. Você lembra de mim? Falei: seu Rafael, eu não tinha salvado o contato dele. Falei: é aquele pastor lá da igreja. Não, aquele é outro Rafael. Eu sou aquele Rafael lá de Brasília. Sei quem é. Aí conversei com ele. Ele falou: pois é, rapaz, eu tava orando e Deus colocou no meu coração para te ligar. Eu falei: tá bom, pode falar. Ele falou: mas eu não sei o que ia falar pra você, não. Deus falou pra eu te ligar. Eu falei: tá bom, que bom que você ligou, né? Ela: pois é. Você desde quando ligava pra mim antigamente. Desde me ligava, eu ficava esperando eu falar alguma coisa. Eu falei: tá bom, David. 35 minutos, vou desligar. É sério, não é? Ela falou: não, eu queria te perguntar mais uma coisa. Aí eu ficava 1h20, 1h30 as nossas ligações. E aí ele começou a falar: sabe de uma coisa? Te contar minha história. Eu gosto muito de fazer as coisas na obra social, sabe? Às vezes eu paro na rua pra ajudar alguém e falar: então já sei por que você me ligou. Comecei a falar com ele do alimento solar. Esse cara ficou... Eu falei: meu Deus do céu, é isso? Que tem no coração dele exercer generosidade, mas não sabe nem pra onde ir. Fica andando na rua, falando que às vezes Deus fala com ele: compra pizza. Ele enche de pizza, o Espírito Santo fala que vai num lugar. Aí uma vez ele parou num lugar, chegou um tanto de menino. Assim, ele bateu assim umas casinhas de lona, foi saindo, menino. Ele falou: vocês gostam de pizza? Os meninos ficou assim: o que é isso? E ele começou a servir os meninos. Aí de repente ele que estava uma dona de dentro do barracão, com um papelzinho na mão, estava orando, Deus falou que você vinha. De tarde, Deus falou. Essas histórias são maravilhosas. Mas ninguém consegue fazer isso todo dia sozinho. Com ele sobre algo consistente, ele falou comigo: agora já sei. No ano passado, Deus falou para fazer uma pós, para eu entender como funciona a ONG, benefício, questões de governo. Só que aqui não tem nada assim, eu acho que eu preciso ajudar vocês. Eu vou te colocar em contato com o pastor Wellington. Isso foi na quarta-feira, irmãos, e eu estava em paz, tranquilo, mas eu estava num ambiente de... vendo minha mãe chorando, meus irmãos tendo que ir no velório, tendo que olhar tamanho de caixão. É uma situação desconfortável, né? E de repente eu comecei a me ocupar com uma causa que parecia não ser a minha. Tive tanto conforto nisso. Terminei de conversar com ele 11 horas da noite, 5 horas da manhã. Uma mensagem de um irmão de Juiz de Fora, orando em línguas. Esse irmão, ele é panamenho. Que Deus lhe bendiga. E começou, ele falou sobre frutos, sobre montes claros e tal. Aí chegou um momento que ele falou assim: pastor Marcos, eu vejo sua vida como um sítio. Você está plantando coisas e vai ter pessoas que vão vir. E lá nesse sítio tem
tem alguns limões, e elas vão levar daquilo que elas não plantaram. Na hora eu lembrei do alimento solar. As pessoas vão levar daquilo que elas não plantaram. Deus está dando oportunidade para pessoas se associarem com você. E elas vão pegar. Mas mesmo que elas não pegarem, o Senhor vai trazer de longe. Nos dias do profeta, tinha muitas viúvas onde ele estava. Mas o Senhor mandou ele para outra região. Para outra região. Ele rompe fronteiras. Ele rompe fronteiras. Vai chegar uma mobilização de igrejas, de lugares. Vai chegar. Vai chegar a oferta de lugares grandes, de pessoas com muitos recursos. Mas essa associação ela não vai acontecer apenas com mega empresas. O alimento solar não vai levar um título. Ele está sendo patrocinado por uma grande empresa. Corações de pessoas vão se alinhar ao seu. A visão de Deus, e que parece loucura, não é 1 milhão alimenta pessoas. Você vai ver 1 milhão de pessoas alimentando pessoas. Você não fica admirado se pessoas chegarem e falar assim: pastor, é pouco, você tem isso. É pouco, mas o que eu posso fazer é isso. É pouco, mas o que eu posso fazer é isso. Senhor, eu te dou graças pela igreja do Senhor se mobilizando. Eu te dou graças, Pai. Obrigado pelos anjos, Senhor, trabalhando, Senhor. Obrigado, Senhor. Milhares, milhões de corações. Pessoas que vão ouvir as suas vozes, que vão semear, Pai. Pessoas prosperando por causa dessa visão. Já posso ouvir e ver. Pessoas que vão testemunhar. A minha vida era antes de me associar a essa visão.
a minha vida. Pelo seu bom propósito estabelecido. Está chegando. Está vindo. Chegando. Tem uma visão clara, meu Espírito. Clara, meu Espírito. Eu vejo pessoas correndo para ajudar. A urgência, meu. Obrigado. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. No meio dos seus planos. Pode ser frustrado. Operação. Longa fé. Operação. Longa fé. Operação. Falando e fluindo. Coisas que parecem absurdas. Coisas que parecem ter loucura. Quem der um copo de água aos pequeninos não vai perder o seu galardão. Seu coração se inclinou aos pequeninos. Seu coração se inclinou aos pequeninos. Coração se inclinou aos pequeninos. Deus dá a semente para quem semeia. Deus dá a semente para quem semeia. Deus dá a semente. Multiplicação de sementes. Multiplicação de sementes.